Ora lá, meus isótopos, questão 13. A destruição da camada de ozônio na estratosfera tem sido alvo de preocupação pela comunidade científica. Acredita-se que o ozônio possa reagir com o óxido nítrico, que é liberado por alguns tipos de aviões em grande altitude. A equação química que representa a reação é, meus isótopos, pay attention please. Nós temos uma equação química e, pelo que eu observo, já está devidamente balanceada. Continuando. Na reação de 0,740 gramas de O3 com 0,670 gramas de NO, pode-se afirmar que a quantidade de NO2 produzido e o reagente em excesso, respectivamente, são... Meus isótopos, pay attention please. Nós temos aqui uma questão de cálculo estequiométrico com reagente em excesso. E sempre que precisamos calcular a quantidade produzida de alguma substância, devemos fazer a partir do reagente limitante. Bora lá. Eu já vou começar reescrevendo a equação para podermos analisar qual das substâncias é o reagente em excesso. Então, o que nós temos aí? Nós temos O3, é verdade, Diógenes, reagindo com NO, produzindo O2 mais NO2. Certo, Diógenes. E agora? Agora eu vou colocar aqui o coeficiente em todas as espécies, o numeral 1. É, Diógenes? É. Reparem que a equação já estava balanceada. Diógenes, como eu observo isso? Bom, se vocês repararem aqui, ó, esse numeral 1, que nós chamamos de coeficiente, ele multiplica o índice. Então, 1 vezes 3, 3. É verdade, Diógenes. Agora aqui nós temos 1 vezes 1, 1. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho 4 átomos de oxigênio. Já do lado direito, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 4 átomos de oxigênio. Eu tenho 4 no primeiro membro e 4 no segundo membro. Vamos analisar o nitrogênio. Aqui nós temos 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Isso quer dizer que a equação já está devidamente balanceada. Tá, Diógenes? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é nós tirarmos as massas molares. Mas por que, Diógenes, as massas molares? No enunciado da questão, foi fornecido a massa das espécies reagentes. Quando você está fazendo um exercício de cálculo estequiométrico e é fornecido a massa das espécies, tire a massa molar. Jorge, não sei fazer isso. Reparem bem. O3. Dados, olhem os dados, que a massa molar do oxigênio é 16. Nós temos 3 vezes 16. É verdade, Diógenes. Cada oxigênio 16, eu tenho 3. Isso vai dar um total de 48. Como nós estamos nos referindo à massa molar, a unidade é gramas por mol. O que quer dizer que cada mol de ozônio pesa 48 gramas. Nós temos também o NO. É verdade, Diógenes. O nitrogênio tem a massa molar 14. E reparem, eu tenho um nitrogênio na fórmula com a massa de 14. Eu tenho um oxigênio na fórmula com a massa de 16. Isso vai dar o total de 30. 30 o quê, Diógenes? Gramas por mol. É verdade, Diógenes. Continuando. Nós temos o NO2. Diógenes, você não vai tirar a massa molar do gás oxigênio? Não, porque em momento nenhum do enunciado é citado o gás oxigênio. Então, vamos lá. Eu tenho um átomo de nitrogênio com a massa 14. Eu tenho 2 átomos de oxigênio com a massa 16. Isso me dá um total de 46 gramas por mol. Tá, Diógenes? Mas e o gás oxigênio? Eu só vou tirar a massa molar do gás oxigênio para te provar que a lei da conservação das massas é obedecida nessa reação. Gás oxigênio, ou seja, O2.
nós temos 2 átomos de oxigênio, massa molar 16, isso é o equivalente a 32 gramas por mol. Insisto, meus isótopos, eu não estou dizendo que uma molécula de O2 pesa 32 gramas. Eu estou dizendo que 1 mol de moléculas O2 pesam 32 gramas. Se eu já tenho as massas molares, eu vou anotar embaixo da equação. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Reparem, esse numeral 1, que nós chamamos de coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade em mols. Então, nós falamos assim, 1 mol reage com 1 mol, produzindo 1 mol, mais 1 mol. Ah, Diógenes, então, esses numerais do balanceamento, o tal dos coeficientes, indicam as quantidades em mol. Certo. Mas no enunciado da questão nós temos as massas. Então, o que o Diógenes vai fazer? Transformar isso para massa. Como, Diógenes? 1 mol de ozônio, nós acabamos de ver que é o equivalente a 48 gramas. 48 gramas reagem com 30 gramas. E observem, esses valores são as respectivas massas molares. Produzindo 32 gramas mais 46 gramas. Tá, Diógenes, você disse que a lei de Lavoisier está sendo obedecida nessa reação. Perfeito. Somem as massas dos reagentes. 48 com 30, 78. Somem as massas dos produtos. 32 com 46, 78. A massa inicial igual à massa final. Tá, Diógenes? Bom, agora eu estou ansioso. Bom, o que nós vamos fazer agora é pegar as massas que foram fornecidas no enunciado da questão. Mas antes, deixa eu apagar essas massas molares aqui. Só para limpar o slide. Meus isótopos, vocês devem estar estranhando a escrita, né? Eu resolvi hoje fazer no PowerPoint. Sugestão de alguns colegas. Mas na próxima semana eu já volto para o Note Shelf. Bom, continuando aqui. Vamos lá. O que nós temos? No enunciado da questão foi fornecido 0,740 gramas de O3 reagindo com 0,670 gramas de NO. Tá, Diógenes, o que eu faço com isso? Meus isótopos, é o seguinte. Nós precisamos primeiro identificar se os reagentes estão na proporção. Sim, na proporção. E caso não estejam, é porque tem alguém em excesso. Mas, Jones, como que eu faço isso? Bom, reparem bem. Nós temos aqui no primeiro momento o seguinte. Vamos esquecer esse 0, tá vendo esse zerozinho aqui? Esquece isso. Vamos fazer o seguinte, esquece esse 0, e vamos falar que nós temos 67 gramas. Tá bom? É a mesma coisa de você multiplicar isso por 100. Se você multiplica esse por 100 e multiplica esse por 100, você vai ter 67 gramas aqui, 74 gramas aqui. Tá, Jones, mas por que você está fazendo isso? Calma. Olha, de 30 para 67, nós mais que dobramos. Porque o dobro de 30 é 60. Então, reparem, de 30 para 67, nós mais que dobramos. De 48 para 74, nós não dobramos. Porque o dobro de 48 é 96. De novo, de 30 para 67, nós mais que dobramos. De 48 para 74, nós não dobramos. Isso indica que há excesso, porque o que você faz com um, você tem que fazer com o outro. A lei de Proust. Reparem bem, de 30 para 67, nós mais que dobramos. De 48 para 74, nós nem dobramos.
Eu já identifiquei, então, que o reagente NO está em excesso. É, Diógenes? É. Então, nós temos esse reagente em excesso. Meus isótopos, quem não entendeu é o seguinte. Eu simplesmente ignorei esse 0, de ambas as espécies. Multipliquei por 100, peguei 0,67, multipliquei por 100, encontrei 67. Peguei 0,74, multipliquei por 100, encontrei 74. Sendo assim, ficou mais fácil eu analisar se as espécies estavam ou não na proporção. Tá, Jones? Para não ter excesso, o que nós deveríamos ter? Bom, o que você faz com um, você tem que fazer com o outro. Ou seja, se um dos reagentes você aumenta acima do dobro, o outro você tem que aumentar acima do dobro, na mesma proporção. Tá, Diógenes? Se esse danado é o reagente em excesso, esse outro gatão aqui é o que nós vamos chamar de limitante. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, nós temos o reagente em excesso e o limitante. Bom, eu já posso ignorar algumas alternativas que trouxeram como excesso o ozônio. E, entendam bem, tá fora, tá fora, tá fora. É, Jones? É. Só nos restaram duas alternativas. Mas aí vem meu protesto novamente. Já está até repetitivo. Toda vez que eu vou resolver provas da UFT, sempre, eu digo sempre, está tendo uma ou mais questões que não têm gabarito ou que devem ter o gabarito alterado. Essa é mais uma questão, ou seja, nada de novo novamente. UFT, por favor, mais cuidado e carinho com os nossos alunos. Continuando. Bom, Jorge, já identificamos que o ozônio é o limitante. É. Como que eu calculo a quantidade de NO2 produzida? Já que essa também faz parte da resposta. Para você calcular a quantidade de O2 produzida, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui, ó. Reparem bem. 1 mol, deixa eu apagar que ficou muito embaixo. Eu agradeço demais aos meus colegas professores que falaram: Diógenes, grave a aula no PowerPoint. Mas, meus senhores, vocês precisam conhecer o Not Shelf. É muito melhor. Voltando aqui. 1 mol de ozônio produz, Diógenes? 1 mol de NO2. Diógenes, por que você está calculando a quantidade de NO2 produzida a partir do O3? Eu disse no início do vídeo e repito, sempre que você precisa calcular alguma quantidade produzida, deve fazer isso a partir do reagente limitante. Tá, Jones? Ok, continuando. 1 mol de ozônio é o equivalente a 48 gramas. Então, nós falamos assim, 48 gramas produzem 46 gramas. Peguei as respectivas massas molares. Como nós temos aqui 0,74 gramas, o valor aqui deveria ser X gramas. Meus isótopos, reparem bem o que eu vou fazer. Nós temos aqui, ó, olha, a massa, reparem bem, a massa de NO2, ela é menor que a massa de ozônio. Jones? Olha, a massa de NO2, ela é menor que a massa de ozônio. Jones, verdade. A massa de dióxido de nitrogênio é 46 gramas. A massa de ozônio é 48 gramas. Isso quer dizer que o valor de X deve ser menor que 0,74. E se você observar nas alternativas, nós não temos nenhuma alternativa que traz a quantidade de NO2 produzida
com um número inferior a 0,74. Isso já é um indicativo de que a questão deve e foi anulada. Essa questão, meus isótopos, como vocês podem ver no enunciado, no título do vídeo, que é uma questão de 2014. É verdade, tio. Processo seletivo 2014/2, questão de número 13. Se vocês procurarem lá no site da UFT, vocês vão ver que essa questão foi anulada. Tá, Jones? Mas e aí? E aí que quando você está resolvendo essa questão, não encontra alternativa, você volta e faz de novo. Isso faz você perder tempo, te abala emocionalmente e com certeza atrapalha o restante da prova. Mas vamos calcular esse X, certo? Lembrando, não tem nenhuma alternativa a se marcar. Mas calculando o valor de X, quanto que nós vamos encontrar? Alexa, 0,74 vezes 46 dividido por 48. 0,74 vezes 46 dividido por 48 é aproximadamente igual a 0,7092. 0,7092. Essa deveria ser a resposta correta.